Não deixe que as pessoas que te criaram, que estão ao seu redor, falarem que você deve ou não fazer, que deve ou não ser, tá? Porque Deus tem preparado para você um propósito. Para cada pessoa ele tem um propósito. E hoje vamos lá para Davi. Antes dele matar o filisteu, o gigante, ele estava lá apacentando as ovelhas e ele foi para a guerra. Ele foi lá onde estava tendo as guerras, né? E os gigantes ameaçando eles. E quando ele chega lá, o irmão dele mais velho, Eliabe, falou bem assim pra ele: e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Ou seja, Eliabe já sabia a força de Davi, já sabia que Davi era diferente e que... Por que ele estava lá? Ele perguntou isso pro irmão dele: por que você está aqui? Era pra você estar lá, apacentando as ovelhas, porque o seu lugar é lá. E não. O lugar de Davi era onde Deus mandou ele ir. Colocou aquilo no coração dele e ele foi lá. E aconteceu, né? Aconteceu que ele matou o gigante e tal. Só que nessa partezinha, muitas vezes, hoje acontece na nossa vida. Independente de como você foi criada, sempre teve aquela pessoa que falou: ah, você tem que fazer isso, ah, você tem que ser isso, ah, você tem que ir por ali, ah, você tem que ser isso. Não é mesmo? Veio alguém na sua mente? Pois é. E não. E não. Amiga, não, não, não. Porque se Deus falou algo pra você, segue aquilo. E muitas das vezes você vai contra a sua família, muitas vezes vai decepcionar pessoas, mas se você estiver no caminho, se você estiver fazendo o que Deus está mandando, isso é importante, sabe? Até porque ele derrotou o filisteu, o gigante, com uma pedra no meio da testa. E também tem a parte aqui que Davi veste as armaduras de Saul. Muitas vezes vão colocar coisas sobre você, mandar que você tem que fazer isso para conquistar algo, e não. Se Deus mandou você fazer aí com o que você tem, isso é o que importa. Sabe? Você fia no pouco, que ele vai te colocar muito. E esse pouco pode ser uma coisa que você já tem dentro de você. Uma habilidade, um dom. E Davi tirou toda aquela armadura, e ficou como ele era normal. Porque a força dele, o que ele ia derrotar o gigante, não ia ser as armaduras, as espadas, não. Ia ser com um dom que ele já vinha desenvolvendo ao longo do tempo. Lembra, né, que ele atirava as pedras. Eu não lembro o nome, aqui fala funda, eu acho. Não sei. Atirava as pedras, sabe? Você já assistiu a Casa de Davi? A série é muito top. Top. E fala dessa parte aqui, quando ele enfrenta o gigante e mata o gigante, mata o filisteu. Eu adorei a série, A Casa de Davi, tá? Assiste aí. E também eu anotei aqui no meu devocional uma coisa é impossível de acontecer na sua vida. Pensa aí, uma coisa impossível de acontecer, que na sua mente é impossível. É a resposta que eu te dou hoje, mas não é impossível para Deus. Se ele te der poder, presta atenção, se ele te der poder, ele já deu aquele poder para Davi, de confiar em Deus de todo o coração. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mesmo ele sendo pequeno, mesmo ele sendo uma criança, mesmo ele sendo o menor ali da casa dele. A coragem e a força já está dentro de você, está dentro de mim. Mas, muitas vezes, do jeito que a gente foi criada, pelas pessoas que fomos criadas, eles moldaram o nosso caráter, eles moldaram o nosso medo, eles moldaram quem a gente é hoje. E muitas das vezes, não é quem Deus falou quem a gente é. Porque esse molde que as pessoas dão pra gente, às vezes é até por proteção, tá? Depende da família. Às vezes não, às vezes é só pra te machucar, só pra te causar medo, só pra te diminuir mesmo. Mas a força Deus já colocou dentro de você, já colocou dentro de mim. Só que às vezes a gente é apagado. Muitas vezes colocaram ansiedade, medos que não eram nossos, eram deles mesmos. Aí os irmãos de Davi: quem é você para estar aqui?
Era para você estar lá, apacentando as ovelhas. Seu lugar é lá. E não. O lugar de Davi era onde Deus mandou ele ir. Assim diz o Senhor, para mim e para você. E o que falta pra gente é ser ousado e obedecer. Porque Deus fala todos os dias com a gente, todos os dias. E muitas vezes a gente tá distraído. Tomar meu cafezinho aqui, né, que é de manhã ainda. Sábado. E às vezes Deus já te deu uma direção que você precisa fazer. Mas você tá tão distraído, seja com rede social, seja com o que você quer, que pode ser diferente do que Deus quer pra você. Já pensou nisso? Às vezes você tá fazendo algo, tá numa profissão, tá num lugar onde já era pra você ter saído e tá obedecendo a Deus. Então só falta você ser ousado, sair desse lugar onde Deus já mandou você sair e obedecer o que Ele já te mandou fazer. Você não precisa de coisas grandiosas. Vou falar pra mim. Você, Alê, você, Alessandra, não precisa de coisas grandiosas. O que essas coisas grandiosas? Pode ser: eu preciso melhorar meu conteúdo, eu preciso melhorar meus vídeos. Você precisa de um iPhone, você precisa de um cenário melhor, você precisa de situações, de coisas melhores. E não. Muitas vezes não. Muitas vezes, acho que 95% das vezes você não precisa dessas coisas de que o mundo coloca na sua cabeça que você precisa para começar algo. Às vezes você só precisa dar o passo, às vezes você precisa só obedecer de verdade para ver a vitória, para começar a viver o que Deus tem para você. Hoje eu tive um sonho maravilhoso. Teve uma parte... mira, olha, agora que eu lembrei. Tinha duas partes do sonho. A primeira era uma guerra. Só que uma guerra, assim, parecia de filme. Com as pessoas ali armadas e tal. Mas, assim, nada... Isso, assim, ai meu Deus, guerra mesmo. Era só, tipo, aqueles filmes de arma que pega um, sequestra um e tal. Mas eu tava ali no meio. Agora que me veio aqui, falando aqui da guerra. Sabe? Agora que me caiu a ficha. E depois já foi pra outro cenário da vitória. Sério, agora que tá clareando na minha mente, que eu tava numa praia. Era uma praia tipo daquelas que tem o fundo clarinho, tudo azul. Tipo, era muito lindo. Eu não vou falar, eu não sei falar os nomes, mas tipo de Maragogi, do Brasil, aquelas praias lá que é muito linda. Embaixo da água é tudo clarinho, tudo azulzinho, que você dá de ver a parte de baixo do chão lá do mar. E era muito lindo, assim, aquele mar azul assim, ó. E eu andando, e tem uma parte que eu falo, eu tenho que buscar meu celular, que meu celular ficou lá não sei aonde. E eu tava com meu celular na mão. Depois apareceu com o celular na mão. Só que eu ia por um caminho, tipo, tinha um caminhozinho entre o mar, um caminhozinho assim bem estreito, e o mar assim, dos dois lados. E eu olhava assim, meu Deus, eu tô aqui, que negócio lindo, que mar é isso? E eu pensando, Deus é muito bom. Eu ia e tinha que atravessar o rio assim, eu não sei nadar muito, mas eu vou assim mesmo. E eu fui, nadei do jeito que eu sei lá. Mas fui. Atrás do meu telefone, meu celular tava na mão. E veio a conclusão na minha mente, muitas vezes a solução do problema já está aí na sua mão. Já está aqui, ó. Tô pegando você. Já está aqui. Já está nessa ideia que você já teve. Já está nas suas mãos. Deus já colocou nas suas mãos. E aí, o que você vai fazer com isso? Eu tive essa conclusão. Essa da guerra, foi aqui mesmo que o Espírito Santo me levou pra isso. Às vezes Deus já te deu algo que você tá achando muito simples demais. Que você tá esperando coisas grandiosas. Sabe? E é nisso aí que você já tem em mãos, ó. Eu já tenho meu celular, eu já tenho meu conhecimento. Uma ideia, sabe? Eu já tenho meu conhecimento. Não é isso que tá faltando? Pra você começar a viver o propósito de Deus, a começar a obedecer. Não sei o que você veio aí na sua mente, mas na minha mente veio isso. Eu tava até pensando mesmo, eu já tenho tudo, gente. A gente, aqui que você tá me assistindo, já temos tudo. Já temos tudo. Temos internet, temos celular, temos conhecimento,
temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo dentro da gente, que é o mais importante. E o que você está precisando mais? É o passo. O passo que precisa dar. E você precisa ser ousado mesmo. Vou e vou. E depois ver o que acontece. Então esse vídeo aqui é mais pra te alertar que a força e a coragem Deus já te deu. Só que falta você ser ousado para obedecer. Aí sim, vai começar. Você vê os milagres, vê a vitória, vê o resultado, vê o que você quer. Então, sabe, de renovar a mente? Esqueceu que falaram sobre a gente? Quem definir o que a gente era, deveria ser? A gente tem que renovar nossa mente no Senhor. E eu sei que é muito difícil isso, é muito difícil. Porque talvez, às vezes, foi uma vida toda falando quem você deveria ser, pra depois acontecer e tal. Mas não. Se Deus já te falou quem você é, que é uma filha amada, protegida, abençoada, escolhida, a gente tem que deixar de lado o que falaram sobre a gente, o homem, a mulher, a sua família, e olhar pra cá. Eu sou isso, Deus falou isso sobre mim. Então, isso aqui que é verdade. E eu sei, gente, eu sei que é muito difícil esquecer o que falaram sobre a gente, o que falaram pra gente. Eu sei que muitas vezes vem na minha mente o que falaram sobre mim. Mas você tem que aprender, você tem que buscar a verdade. Quem você é. Tá? Seja como Davi. Entregue seu coração para Deus. Porque ele errou muito. Ele pecou, ele errou. Como nós erramos, erra também, né? Mas o coração dele era de Deus. Por isso que Deus deu tudo o que deu pra ele, porque Deus sabia do coração de Davi, aonde estava o coração de Davi. Então, se você gostou desse vídeo, já dá o seu like, já me segue aqui no YouTube. E vamos nessa construção juntas. Saber o que Deus tem pra gente, buscar Ele todos os dias da nossa vida, tá? Até o próximo vídeo. E pensa aí, pensa. Busque o Espírito Santo. Seja ousada e obedeça. Até o próximo vídeo. Tchau.